Vida Leve Podcast no ar, aqui agora, começando pra você, levinha, levinho do meu coração. E olhe, hoje eu trouxe um tema um tanto quanto interessante. E como vocês sabem, eu gosto sempre de começar pelas manchetes, que é pra ver aí quem em casa, quem no trabalho, onde você estiver, quem adivinha sobre o que é que eu vou falar hoje. Então vamos lá para as manchetes. Estudos mostram a relação do ambiente e do comportamento com o bem-estar. Cresce o número de ambientes projetados para favorecer qualidade do trabalho em casa e na empresa. Já ouviu falar em ambientes sugadores de energia? Somos seres vibracionais. A energia de um ambiente, objeto ou lugar influencia no cotidiano e vice-versa. E aí, alguém conseguiu adivinhar sobre o que é que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre o Feng Shui, uma técnica milenar chinesa para harmonizar os ambientes. E eu trago aqui comigo duas potências no assunto. Vou apresentar agora mesmo para você. A Márcia Peretti, ela que é consultora de Feng Shui. Seja muito bem-vinda ao Vida Leve Podcast. Obrigada, Karine, pelo convite. É uma honra estar aqui podendo falar dessa questão da energia dos nossos ambientes, né? E que retrata muito da gente, né? Que é um reflexo também das nossas energias, né? É verdade, esse assunto promete, viu, gente? Aqui também a Laura Estrela. Gente, olha, Estrela tá no nome, né? Por aí você já tira. Ela é designer de interiores e utiliza aí algumas técnicas do Feng Shui em alguns de seus projetos, não é isso? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Gente, olha, vamos lá, eu vou começar pelo começo, né? Que vocês já me conhecem, já falei as manchetes. Vamos falar agora do conceito, da definição do que é o Feng Shui. Porque, como eu disse lá no início, é milenar. Então, não é algo novo, é algo muito antigo. Hoje existem aí outras expressões no mercado, nos estudos, nas pesquisas, que na verdade, basicamente tratam do mesmo assunto, que é a relação de nós seres humanos com os ambientes, com os nossos entornos, né? Então a gente já ouviu muito falar em neuroarquitetura, psicologia ambiental, domoterapia e tantos outros termos, mas que tem como base o Feng Shui. Então, Márcia, eu queria que você começasse aí um pouco pelo conceito, para quem tem casa agora acompanhando a gente, ou onde você estiver, né? Porque a gente está gravando aqui, a gente não sabe onde é que as pessoas estão. O que é o Feng Shui? Então, o Feng Shui, alguns chamam de técnica, outros chamam de ciência, né? Mas eles trazem essa consciência de harmonização dos ambientes, né? É um equilíbrio da energia vital nossa com a energia dos ambientes, né? Então, eles chamam de energia Qi. Então, é esse equilíbrio entre a nossa energia e a energia dos ambientes, que são baseadas, inclusive, nos 5 elementos que o Feng Shui traz, né? Terra, fogo, ar, madeira e metal, e outros vários elementos que eles trazem. E também, e principalmente, fazendo equilíbrio das energias Yin e Yang. Aquela bolinha que todo mundo sabe que tem um lado preto, outro branco, para quem não conhece. Né? O equilíbrio ali, né? Exatamente. Né? E aí nós temos, de fato, técnicas, né, como a aplicação do Bagua, para que a gente possa fazer um mapa do ambiente, né, e trabalhar as áreas principais da nossa vida naqueles ambientes, né, fazendo as curas, enfim, dando dicas para que essa harmonia possa se instaurar, né? E essa energia Qi fluir plenamente, trazendo prosperidade, trazendo tudo de melhor naqueles ambientes. E para nós, porque é um reflexo. Sim. Sempre, né? Se a gente chega num ambiente onde ele está extremamente desorganizado, né? Já dá um mal-estar, né? Logo de cara. Exato. Então, assim, como estão as pessoas que estão nesses ambientes, né? Quais são os sentimentos dela, como elas estão, para que estejam externando, né, aquele ambiente desarrumado, né? A bagunça tá fora e a bagunça tá dentro. E é verdade. Se vocês pararem para fazer assim uma análise, é porque nesse mundo
corrido da gente, né? Com tanta informação, a gente às vezes as coisas passam despercebidas e ninguém para pensar, né? Fica no automático. Meu lar, como é que tá? Como é que eu me sinto? Essas perguntas básicas, Exato. assim. Eu me sinto bem na minha casa? Eu me sinto bem no meu trabalho? O que é que aquele ambiente ali, ele reflete em mim e vice-versa? Ninguém, né, para. Às vezes não tem nem tempo, a gente entende, né, também, desse corre-corre, mas é aquela velha questão de parar um pouco, né, desacelerar e olhar para dentro para poder ver essas questões. Porque, por exemplo, Laura, você é lá nos seus projetos, o cliente vai, Laura, eu quero assim, assim, assado, e a pessoa que ela requisita que você use, por exemplo, algumas técnicas do Feng Shui lá, né, no ambiente, você percebe que essa pessoa, ela tem um conhecimento, ou ela é leiga, ou ela somente ouviu falar, ou é modinha, porque também acontece muito isso, a pessoa vai, a fulana fez na casa dela, eu também quero fazer na minha. Como é que é, Laura? Normalmente, a maioria das pessoas desconhece o que é Feng, o que eu trabalho com Feng. Então, quando a gente tem esse conhecimento, a gente automaticamente aplica nos projetos, sem que o cliente nem saiba. Quando você vai fazer um projeto, é necessário que eu conheça você, conheça seu marido, seus filhos, para fazer um projeto. E o Feng Shui trabalha dessa forma. Ele precisa saber cada membro da casa, ele precisa saber como essa casa funciona em cada espaço. Tá? Ele precisa saber qual espaço que é mais visitado, que é mais usado, e tem muito a ver com o meu trabalho de interiores, porque para fazer a renovação da casa, de móvel, mobiliário, organização espacial, eu preciso saber como é que funciona a rotina daquela casa, o que cada um quer. E aí, conversando com o cliente, eu sinto as dores, né? As famosas dores. Ela vai conversar comigo sobre a casa em si, mas nesse assunto surge as dores, né? A insatisfação, que a todo tristeza, mundo tem, né, gente? A não se sente bem naquele ambiente, a não tem vigor no quarto, a pessoa tem insônia. Então, essas informações ajudam muito para a gente não só montar o projeto, como também alencar, né, agregar, no caso, a todas as informações que o Feng me dá, que eu possa trabalhar. Quando o cliente diz, eu quero fazer o Feng, aí é uma coisa mais profunda. Então eu tenho que saber o dia que nasceu, como é que a pessoa viveu, porque o Feng, ele trabalha nas etapas da vida, ele não é estático, né? Hoje você está solteira, amanhã você está casada, amanhã você está separada, amanhã você tem filho. Cada etapa da nossa vida, o Feng, ele movimenta de uma forma. Porque ele é isso, ele é energia. E energia, ela não é parada, né? Verdade. É o que eu falo sempre aqui, né? Quando eu criei esse projeto do Vida Leve, eu sempre brinco assim, explicando que, gente, a vida é dinâmica, né? Tudo muda a todo instante. E, como a gente estava comentando, tudo é energia. Mesmo que eu sei que existem crenças e crenças, mas o que eu gosto de esclarecer bastante é que é o seguinte, a gente não está falando de religião, a gente não está falando de misticismo, não é nada disso. Porque pelo fato de o Feng Shui ele ter suas origens lá na China, né, origens budistas, muita gente associa a religião, né? E aí, como diz a história, religião, cada um tem a sua. E às vezes a pessoa não dá ouvidos, acha que é balela. Tem outra corrente também que não dá muito crédito, porque acha que é misticismo. Ah, blá, blá, blá. Você acha que isso aqui só porque a cor da parede tal, 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 né? Só porque eu botei um espelho não sei onde. Então, assim, tem gente que realmente não acredita e a gente respeita, né? Agora, assim, o que eu sempre aconselho é leia. Você não precisa ser expert no assunto, né? Mas se você ouviu falar e não sabe o que é o Feng Shui, além de todo o conteúdo que você vai conferir aqui hoje com essas duas maravilhosas, eu recomendo que vocês busquem, sim, leituras, que hoje com a internet é tudo tão facilitado, né? E de boas fontes, para vocês saberem que não é blá, 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 né? Que cada um tem uma linha, que, por exemplo, a psicologia ambiental, a gente respeita quem estuda, a neuroarquitetura, são nomes e expressões que tem como base esse estudo aqui que a gente está falando. Então as pessoas vão atualizando as coisas, isso é bem natural, né? O importante é que a gente entenda que não é bobagem. A gente sabe, porque é só você parar um pouquinho e pensar o seguinte. Você entra num ambiente que está todo escuro, que esse é um exemplo bem clássico que constam aí nas pesquisas e tudo, né? Você entra num ambiente, ele está todo escuro, está bem esquisito, você sente o quê? Medo, insegurança, né? Se você entra no oposto, em um ambiente
Claro, iluminado, você já sente outra coisa, é outra emoção, é outro sentimento, você já sente uma vida ali naquela ali, você se sente bem, você tem uma sensação de bem-estar, só para vocês saberem que como o ambiente influencia nas nossas emoções, no nosso comportamento. Então, o Feng Shui, ele tem todo esse estudo, né, Márcia? Essa questão de cores, texturas, né? A disposição dos objetos no ambiente, seja da sua casa, os aromas. Olha quanta coisa, né, Márcia? É muito interessante, porque, por exemplo, quando você apresenta pela primeira vez, né? Você fala disso para alguém. O que é que você percebe? Assim, como você falou, né? Alguns fazem... se eu mudar esse sofá de lugar, vai fazer diferença na minha vida? Não. E aí eu digo, ok, né? Ah, tá. Um aroma, vou botar um cheiro de abacaxi. Não é assim. E assim, tem todo um elemento, né? E como a Ara falou, de conhecer essas pessoas, né? Quais são os sentimentos? Por que você está me procurando? Essa já é a primeira pergunta, né? Qual a sua demanda? Porque assim, o que está te levando a buscar fazer uma transformação da sua casa, né, ou de um determinado ambiente? O que te traz? Né? Porque aí a gente vai percebendo e vai mostrando. Olha, todo esse contexto aqui, né, você já parou para sentar nesse ambiente, por exemplo? Eu quero mudar a minha sala porque não está confortável, estou me sentindo mal, ou alguma coisa assim. Sim, há quanto tempo você não senta na sua sala para observar tudo o que você tem na sua sala? É muito interessante, porque às vezes tem muito tempo e a pessoa nem percebe. O que faz sentido para você ainda na sua sala? Né? E assim, dependendo da posição que ela vai estar na casa, né? Dependendo da área da vida que a gente faz o mapa, aí tem coisas que não fazem o menor sentido, além do e que estão ali mesmo, ainda. Né? Além do contexto mesmo de estar ali há séculos sem fim, normalmente sala, né? Sim. É um lugar onde tem o bibelô da festinha de 15 anos. Quem nunca atira a primeira pedra? A foto enfim, que não faz o menor sentido, de uma viagem há 20 anos atrás. E ela tá lá. Sabe? Quantos anos você passa e para e fala, peraí, eu já fiz tantas viagens antes... Depois, mais próximo, recente. De hoje, né? Por que eu tô com essa foto de 20 anos atrás? Eu adoro essa foto, mas nossa, como é legal trazer o mais novo, a novidade para esse ambiente, né? É verdade. E que raio tá fazendo essa lembrancinha aqui, pelo amor de Deus? Né? Ai, eu morri. De uma festa de 15 anos do sobrinho Nossa! Né? Que você nem lembrava de que ela estava ali. É muito interessante. Eu fico imaginando, por exemplo, Laura, você quando vai lá arrumar, mesmo que o cliente não saiba, né, que você aplica algumas técnicas, mas como você disse, você conversa, sabe, a história de todo mundo, as dores, né? E quando a gente fala em abrir espaço para o novo, né, a gente sabe sim que pessoas têm apego por alguns objetos. E não é que a gente está dizendo aqui que você vai jogar tudo fora, não é isso, é saber o que ainda faz sentido, né? Você conversa bem nessa linha para o cliente, explicando que aquilo ali tá cheio, vamos ver o que fica, vamos ver o que sai. E aí, qual é a reação das pessoas? Olha, o Feng, o objetivo do Feng é a felicidade. Olha, adoro, né? Porque vida leve é comunicação, felicidade e bem-estar. Né? Você não pode ser feliz se você não tá com a saúde legal, o amor não tá legal, você tá sem dinheiro, né? Tudo isso. Então, o que acontece? Eu, como profissional de design, eu respeito as memórias dos meus clientes. Mas existem aquelas memórias que são boas e existem aquelas que te dão tristeza. Então, você guarda a foto daquele cara que te fez sofrer e parará. Isso é uma energia que vem através dessa foto. Então, ela deve ser descartada. Tá então, vendo, Levinho, guarda, Levinha? Né? Então, não vamos guardar histórias antigas. Mas as histórias que nos dá prazer, ela tem. Porque pelo Feng,
os objetos, todos eles têm energia, todos têm história, e a casa tem história. Tanto que para os chineses, alugar uma casa, seja comercial ou residencial, eles querem saber quem morou antes, Olha. qual foi a história, se houve tragédias, em caso de A gente lojas, vê tanto isso em filmes, né? E não para se pensar. houve falência, se houve mortes, né? Então isso é muito importante. Às vezes você entra numa casa alugada e não procura limpar aquela casa. Não é limpar espiritualmente, não é limpar realmente de trazer energia nova. Todos nós temos energia, os nossos objetos têm energia. Então, se eu tenho, por exemplo, um objeto que é meio quiche, né? Vamos dizer assim, não está na moda, né? Né? Mas você guarda porque é da sua avó. Sim, eu posso transformá-lo de uma forma mais moderna. Sim. Né? Não é verdade? Então eu acho que tem que haver o respeito por essas memórias, mas ao mesmo tempo a gente também tem que ter o desapego. Né? Pronto, essa palavra é a palavra-chave, porque a gente percebe que há uma dificuldade em desapegar, né? Muitas pessoas, inclusive, quando vão arrumar um guarda-roupa, têm a dificuldade de se desfazer daquelas peças que não usam há anos e nem lembram que tinham no armário. E nem vai dar mais, você tem consciência Não cabe que não mais. vai mais dar em você, né? E você não joga, né? Eu acho que um ponto importante que a gente tem que dar aqui é passar para as pessoas que estão nos escutando que o Feng, ele é uma arte e ele é uma ciência. Exatamente. E como toda ciência, ele tem regras, né? Ele tem vários tópicos que a gente vai seguir. Não é você fazer despacho da sua casa, não é isso. Mas porque ainda tem gente que associa. É muito interessante. É porque eu falo, a gente não está aqui criticando religião de ninguém. Mas é para explicar do que se trata o Feng Shui, para você saber corretamente o que é aquilo, e não o que o fulano disse ou o que é aquilo, né? Mas de uma forma bem interessante, o Feng também usa pipoca. Olha! Como limpador de ambiente, né? Também Sim, tem essa história, eu não né? sabia da pipoca. Ele usa. Porque assim, a pessoa não tem ideia, a gente tá aqui, Márcia sabe disso. Acho que a gente sabe o quê? Um terço do Feng, porque o Feng é muito complexo, muita né? coisa. Muita São coisa. milhares de anos sendo esse estudo. Mas eu te posso comprovar, e acho que Márcia também, de histórias que deram certo, que foram positivas dentro de uma mudança. Às vezes o fato de você arrumar a sua gaveta já te dá uma coisa, né? Pega aquele lixo de coisas que você botou velho na gaveta e joga fora. Cara, você sente bem. Leveza. Leveza. É leveza. Exatamente. Eu falo, gente, é impressionante. Você aparentemente entra no ambiente que tá ali tudo no seu lugar, entre aspas, mas se você for abrir as gavetas e os armários, aí você vai ver o quanto de coisa tem ali que não faz mais sentido, que tá bagunçado, que tá desarrumado, e quando você precisa de uma coisa é um tormento, aí vem estresse, vem ansiedade, vem irritabilidade, né? Porque dentro tá tudo bagunçado, é como se a gente estivesse varrendo a sujeirinha para debaixo do tapete. Exatamente. Sabe aquela história, né? E veja como tem ligação, porque isso reflete na gente. Por isso que falam tanto que nossa casa é o nosso reflexo. Sim. E isso faz sentido, né? Total, né? Porque, inclusive, o Feng tem duas coisas que ele abomina, que é sujeira e desorganização. Né? Já fica a dica, viu? Vamos limpar, vamos organizar, porque é fundamental. A gente vê que, eu não sei, não lembro se eu li em algum lugar, mas eu sinto muito isso. Quando eu tenho algum cômodo da minha casa, qualquer coisa, uma gaveta, porque todo mundo tem. É muito difícil alguém ter tudo muito organizadinho, porque existe aquela baguncinha temporária, né? Também faz parte do dia a dia, são muitas demandas. Vida, né? Exatamente. A questão é como você se sente com aquilo e por quanto tempo você, né, deixa aquilo ali, você esquece. Porque eu me sinto muito mal quando... Porque acontece muito isso, você entra ali, tá parecendo que tá tudo no lugar. Mas se você for abrir os armários e as gavetas não estão da mesma forma. Então aquilo me faz mal. Aí o que eu faço? Fecho. Pra não ver. Pra não ver. E a maioria das pessoas. Porque tipo, eu não vou arrumar isso aqui agora. Eu não posso arrumar isso aqui agora. Eu não tô com tempo. Então, tinha um quarto lá em casa que eu chamava assim, esse é o quarto problema aqui de casa. Porque é o quarto da bagunça. Nossa. Então, o que eu fazia? Eu fechava a porta. Porque quando eu passava, que eu olhava pra ele, mas me dava uma tristeza. Me vinha uma coisa ruim, assim, sabe? Um desconforto muito grande. E aquilo, é assim, eu não tenho muita dificuldade em fazer a associação. Porque eu olhava e pensava, meu Deus, a minha vida tá uma bagunça.
sabe? Isso aqui tá bagunçado, minha vida tá assim, a minha vida tá assim. Eu tinha essa associação imediata. E toda vez que eu conseguia arrumar, que fosse uma gaveta, ô glória. Pronto, é isso. O Feng Shui, ele não te obriga a fazer uma arrumação na casa toda, em tudo que existe. Não é isso. Se você fizer um pouquinho a cada dia, né, a questão vai se organizando. Por exemplo, eu tenho um quartinho da bagunça, que, né, pra gente ouvir falar nesse tal desse quartinho da bagunça, é qualquer coisa de... dá até um negócio. Um frio. Né? Pois é, porque dependendo da localização que está esse bendito quartinho da bagunça, de repente está na área das suas finanças. Olha! E aí, tá assim, ó, eu não sei porque meu dinheiro não dá, porque meu dinheiro vai embora, porque meu dinheiro não rende, porque a minha vida financeira é uma bagunça. Aí você vai lá olhar onde está a área é bem naquele quartinho da bagunça lá, que tudo que não presta você coloca. Todo mundo tem, né? Levante a mão. Pois é. Então, o bendito quartinho da bagunça, ele é o pior que pode haver. Tá vendo? E aí, Caça. meu Deus, eu fico assim olhando, né? Porque vamos falar sobre o baguá, que eu vi que as duas trouxeram aqui. E eu lembro o que é baguá, minha gente. É um dos instrumentos, né, que vocês usam aí pra fazer essas avaliações e que divide as áreas da vida. A gente vai falar sobre isso. Tô vendo um aqui, outro ali, que eu acho muito interessante, porque às vezes a pessoa... Tudo bem, eu sei que você pode até fazer, mas olha, quem entende é outra coisa. Quem entende é outro nível, entendeu? Porque você vai lá pegar um baguá que você nunca viu na vida. Você não vai saber fazer as associações devidas, né? Então são instrumentos, né, que tem aí dentro do Feng Shui que vocês utilizam também. Fora o baguá, que é tipo uma espécie de mapa, né? Vocês usam outros instrumentos também? Ou é mais relacionado a esse mesmo? Olha, quando eu comecei a me interessar pelo Feng, o Feng tem duas linhas. Uma delas é do chapéu preto, que é o que usa o baguá, que eu achei mais simples de trabalhar. E é essa linha que eu sigo, tá? Sim. Que eu acho mais simples. E qual é a outra que eu não sei? A outra linha, eu não sei o nome, mas eles usam pêndulos, né? Ah, sim. É um pouco mais complexa, sabe? Sim. Ela demanda muitas coisas mais. Trazem formas, enfim, trazem outras questões. Entendeu? O baguá é bem mais fácil. Eu queria só, você me permite? O que é o baguá? Eu quero que vocês expliquem. Eu não sei, Márcia, me permita explicar só assim, que a pessoa entender. Márcia falou sobre o Qi. Sim. Todos nós temos uma energia. O Qi, pense no Qi como uma leve bruma, sabe? Um ventinho bem suave. Que ele rodeia a tua casa em todos os cômodos. Então é por isso que a gente fala sobre organização. Quando a gente tem um ambiente que é muito cheio de coisas, esse vento ele bate, ele retorna ou ele contorna. E nesse contorno, nesse rebatimento, ele não leva a energia que tem que ter para aquele espaço, que é um dos que a gente pode usar no baguá, entendeu? A gente tem que ativar todos esses espaços com energia. E a gente ativa com o Qi. E o que chama o Qi? O chama a limpeza, as cores, os instrumentos, são os objetos, a forma como você arruma. Então, quando nós morremos, o Qi sai do nosso corpo. É ele que nos mantém em pé. Então, para os chineses, o Qi é a energia que te mantém viva. E para eles, os objetos, a casa, os lugares, os momentos, os espaços têm Qi, tá? Então, se você bloqueia essa energia, nada vai na tua vida para frente. E é engraçado porque a gente sente isso na pele. Sim. Dá pra sentir. Às vezes você não tem conhecimento, nunca ouviu falar, mas esses bloqueios aí, que eu chamo de nós, assim, a gente sente, né? Quando tem alguma coisa errada, isso aqui não tá dando certo, não tá andando. Aí você olha à sua volta, aí você vê um monte de coisa desorganizada, aí você começa a fazer algumas associações, é bem interessante isso. Inclusive a própria origem, né, da palavra Feng Shui, que fala de vento e de água, vento né? Água, deve ser aí. Que são as coisas mais importantes para você viver bem. Porque o Feng, ele começou como localização para sepultamento de pessoas ricas, reis, né? Sim. Depois ele virou pelo melhor lugar de morar. Então, para eles, o que é bom morar? Você tem a montanha e você tem a água, certo? Olha. Você tem o vento. Como tudo tem uma explicação nas origens. Você tem o vento para a plantação no momento certo e você tem a água para irrigar no momento certo. Então isso te traz o quê? Fartura, né? Prosperidade, né? Alimentação. Então começou por aí. E tanto que os chineses, os grandes empresários, eles não fazem nada se não tiver um consultor de Feng, né, para organizar,
na sua casa e tudo. Se as pessoas entenderem que é tão importante, né, a gente estar sempre em harmonia com a natureza e com a gente mesmo, você vai ver o como é interessante você não é praticar, porque não é uma seita, mas você conhecer um pouco, né, do que é o Feng Shui e poder contratar pessoas que possam te orientar para melhorar a tua vida todos os setores da nossa vida, que é o conhecimento, a saúde, o amor, a prosperidade, a fama, o trabalho, principalmente o trabalho, né? Porque a maior parte da gente passa o dia onde? No trabalho, né? Muita gente não passa a maior parte do tempo em casa, passa no trabalho. Então a gente tá falando assim, casa, 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 mas se estende a qualquer ambiente. Qualquer ambiente. Né? Pegando esse gancho, Sim. né? Eu estudo, leio muito, sempre gostei muito dessa questão do Feng, mas quando eu comecei a trabalhar em uma empresa onde o símbolo da empresa eram as duas letras que compunham o que a empresa fazia e a letra X. E os 3 tracinhos horizontais abaixo da sigla. Sim. Eu falei, isso é Feng Shui. Olha! Né? Deixa eu dar uma olhada nisso. E aí eu, de fato, fui verificar. Sim. Né? E o empresário, né, dono das empresas, de fato, foi buscar essa orientação para todas as marcas das empresas dele, né, continham as 2 iniciais do que era o negócio e a letra X, que é o símbolo da multiplicação. Tá vendo, gente? Interessante, porque você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida, né? A gente tá falando aqui de casa, mas do trabalho, que é fundamental pra gente, pra todo ser humano. Então, veja, ele teve a preocupação, né? Ele já tem um conhecimento e aí ele teve essa consciência, né? Foi buscar, né, todo o entendimento e tinha uma equipe, óbvio, né, que era um grupo muito grande. E dentro das empresas a gente também ia buscar a melhor forma de posicionar as pessoas, né, para que tivesse de acordo com a fluidez dessa energia Xi, que esse é o objetivo, né? Que a gente possa ter nos ambientes essa fluidez, que não tenham bloqueios, né? Móveis, mobiliários, pilastras, enfim, que possam bloquear a fluidez dessa energia. Entendi. Aí no caso, vamos lá, Márcia, já que você é consultora também, que você também usa nos seus projetos, quando uma cliente te procura, como é que acontece esse contato geralmente? A pessoa fica sabendo que você trabalha com o Feng Shui, te procura, ou você também pode, de repente, numa conversa informal, né, tocar no assunto? Como é que geralmente a maior parte dos seus clientes, como é que surge esse contato? A maioria são indicações. Eu soube que me deram seu contato. O famoso boca a boca, minha gente, que não tem erro. Uma amiga minha fez com você. Gostou, eu também quero. Como é que você faz? Como é o trabalho? Né? Então, normalmente vem desse tipo de situação. Né? Mas já aconteceu também de eu estar informalmente conversando e falar: pois é, mas minha filha não está dormindo bem no quarto. Nesse dia foi bem interessante. Ela, eu não sei o que acontece, eu já mudei o berço mudei de quarto. E agora, nesse quarto que ela tá, ela não dorme de jeito nenhum, não sei o que e tal. Você só ouvindo, né? Só ali, né? Eu falei, então, esse negócio, eu fiquei imaginando, né? Esse quarto deve ter ela deve estar em frente a alguma porta, deve ter alguma coisa, não sei o que e tal. Aí, ela conversou, aí eu falei, então, você conhece o trabalho do Feng Shui e tal, não sei o que lá, minha amiga já ouviu falar, não sei o que e tal, aí... Já abriu a porta para... Abriu, né? Aí eu falei, você gostaria de conhecer o trabalho e tal? Gostaria sim. Aí fui falando, né, um pouquinho do que era, como acontecia. E aí cheguei no quarto da criança. Ela mandou a planta, tal, não sei o que. Cheguei no quarto da criança. Tinha uma super pilastra bem aonde ela botou o berço. Uma pilastra? Bem em cima. Né? Então, assim, a fluidez do ambiente ainda tinha um andar. Sim. Né? Então, assim, essa criança não ia conseguir dormir no lugar que ela queria. Aí veja, né? Quem não tem o conhecimento não vai nunca imaginar. Eu já imaginei uma porta, né? Um espelho, né? A gente já começa imaginando ela. Não vai imaginar que uma pilastra, um andar. É muito interessante. Pois é. É por isso que eu falo, gente, tem que ir atrás de quem estuda.
Tem que ir atrás de quem lê, de quem conhece, de quem domina o assunto. Porque essa coisa de eu ouvir falar não é a mesma coisa. Não, Vocês eu vou estão lá, estudando. Pego o baguá, vou aplicar, não sei o quê, falo, pô, mas eu continuo aqui sem saber, e a criança continua sem dormir, né? E nada aconteceu diferente. Que não é simplesmente fazer isso, tem todo um contexto. Com certeza. Né? É muito interessante. Aí vocês falando, eu aqui viajando, né? Pensando, né? Na casa. Porque para usar o baguá, né? Vocês têm que ter a planta baixa da casa. Como é que é isso? Você, na realidade, existe eu não sei como é que Márcia trabalha. Eu divido, né? 3 e 3 e a gente junta e você fala. Porque o baguá, ele é octógono. Mas as casas mais retangulares, outras são mais quadradas e tal. Então ele tem que se adaptar. Sim. Então eu divido e faço o octógono dentro e reproduzo. Existe inclusive uma sequência de divisões, não pode ser blá de qualquer jeito. Então. Você divide, né, os pontos, né? E aí depois você coloca o seguinte: a porta que é de entrada é sempre onde está o trabalho. Tá? Olha, gente, logo de cara assim, viu? Na entrada. A entrada é a primeira. Então você vai localizar o baguá na porta que entra ou na porta que é mais usada. Às vezes você tem uma casa, tem duas portas. Certo. Há uma porta da garagem, então a pessoa entra só pela garagem. Então a gente trabalha pelo menos assim. Entendi. Na porta que entra mais. E a partir dessa divisão, nós vamos ver. Já existe uma ordem aí. Sim. Ambiente ou pela casa toda, tá? Então Sim. você pode pegar o baguá, a planta toda da casa. Sim. Porque assim, o Feng, você não é para ativar tudo, não. Uhum. Eu tô muito bem de dinheiro, eu tô muito próspera, mas a minha parte sentimental não tá legal. Aí você Então eu foca vejo nisso. só da parte sentimental, entendeu? Entendi. E aí, por exemplo, você ativa a parte sentimental, vamos dizer, na casa toda. Ela caiu, por exemplo, dentro da cozinha. Então a parte sentimental, ela tem a ver com cor de rosa, pares e tal. Então, na cozinha, eu vou fazer uma cura para ter elementos que vão ativar essa parte sentimental, cuidando do elemento da cozinha, porque a cozinha ela é fogo. Tá? Eu Sim. tenho fogão, eu tenho calores, né? Então, qual é o elemento que está predominando ali? É o fogo. Ele vai atrapalhar minha parte sentimental. Aí eu vou começar a fazer as curas, que você vai usar outros elementos da natureza para neutralizar esse fogo, se necessário. Então, eu posso fazer... Aí eu pego o quarto da pessoa e faço outro baguá, tá? Aí onde caiu a parte de sentimento, do amor, eu ativo. Então, ele ativa na casa toda e ativa Sim. só naquele quarto. E uma parte importante, que acho que Márcia vai concordar comigo, é que as pessoas, muitas não sabem que a água, ela é o significado de dinheiro. E a parte onde nós temos mais água é o banheiro. Ixi, não vai pode tudo pelo ter ralo. vazamento. Exatamente. Ixi, meu Deus. Então, agora me preocupei, viu? Ó, pia pingando, sanitário com vazamento, que é aquela aguinha. Sim. Né? Porque quando você usa o banheiro, no caso, A com muita descarga. água, é o dinheiro que está correndo ali. Então, cuide dos seus vazamentos, não deixe vazar. Tampe, né? Fecha a tampa lá do vaso. Não, sim, mas eu tipo assim, também, né? porque é natural que a água vai escorrer. Sim. Porque como ele é um elemento... Se por acaso, o pior, quando você faz o baguá e a tua riqueza cai dentro do banheiro, cara, aí você tem que fazer um trabalho, ver se tem vazamento, fazer um trabalho super, porque você tem que ativar aquela água e ao mesmo tempo você tem que cuidar para que ela não vá embora, né? Olha que interessante, Tem gente. muita coisa interessante. Se você for ler, você fica apaixonada. Tem muita coisa legal. É muito. Mas eu trouxe essas duas aqui para isso mesmo, para que vocês tenham um pouquinho, né, dessa amostra, né? Porque isso são dicas para vocês correlacionarem e verem aí como é que tá na sua casa, no seu trabalho. Chega em casa, adoro essas dicas, né? Porque, por exemplo, você falou da água e tem tantas outras dicas, a porta de entrada, né? O banheiro. Aí dentro dos cômodos, né, Márcia? O que mais que tem de dicas assim, de tipo assim, olha, isso aqui não é legal. Isso aqui é. Aproveitando o gancho do banheiro, né, que normalmente assim é o vilão, né, o banheiro. É o banheiro. Porque é onde de fato pode ir embora todas as riquezas, toda a energia, né? E é onde nós eliminamos mesmo o que a gente não quer, né? Sim. É no banheiro. Mas também eu nunca saí do banheiro pior do que eu entrei. Né? Eu saio do banheiro mais limpa. Sim, né? exatamente. Então, tem a assim, parte da limpeza, exato. né, gente? Então esse sentimento de
ai, nosso banheiro é péssimo, a pior parte da casa, mas assim, eu gosto sempre de falar isso, eu nunca saí do banheiro pior do que eu entrei. Então tem que cuidar? Tem sim, para não ter esse escoamento. Os vazamentos, eles não devem ter em nenhuma parte da casa, porque escoa, vazamento, mofo, essas coisas são muito ruins, porque fica uma energia estagnada, quando tem mofo, essas coisas assim, e quando tem vazamento, vai embora mesmo toda a prosperidade em todas as áreas da vida, não só financeira, mas como em todas as outras. O vazamento é isso. Resolva seus vazamentos, viu? Pois é, por favor, não vamos deixar vazar. Não deixe vazando, não. Olhe! Não é só dinheiro, não, viu? Sim. E a gente consegue trabalhar, com algumas curas no banheiro, por exemplo, colocando uma planta, colocando velas, Sim. Como a gente tem o excesso de água, a gente pode colocar a vela, mas não é deixar a vela lá, não, achei essa vela maravilhosa, deixa lá e nunca acende. Fica só de enfeite, não, né? Não adianta não, tem que acender a vela. A importância de manter a tampa do vaso fechada, a porta do banheiro também fechada, pelo menos, não precisa trancar, mas tá sempre fechada, encostada. Tá vendo vocês que gostam de deixar aí, principalmente os homens, vamos combinar, que deixa essa tampa aberta escancarada, deixa tudo escancarado, tá vendo? Olha o dinheiro, porque onde pega no bolso, todo mundo presta atenção. Exatamente. E é uma área que se cai, por exemplo, não só financeiro, mas tem casas que tem o banheiro no meio mais ou menos da casa. Sim, sim. E essa área é a área da saúde. É o banheiro social, no caso? Tipo, um banheiro um lavabo. O meio da saúde. No meio da planta. No meio da planta baixa é a saúde. Então, eu morei numa casa que tinha um banheiro exatamente no meio da casa. Mas e aí, tem como resolver nesse caso? Aí vocês vão fazer o equilíbrio, Vão harmonizar. Isso, exatamente. Entendi. Que é justamente o Feng Shui. Olha, eu tô captando a mensagem, viu? É que não dá assim para explicar, né, Márcia? Sim. Mas existe dentro do Feng o ciclo construtivo e o destrutivo, Sim. que é justamente uma das curas que faz. Por exemplo, quem ativa a água é o metal, quem destrói a água é a terra. Então, se eu tenho um ambiente que tem muita água, eu vou trabalhar a terra para equilibrar vasos, Sim. Colocar plantinhas. Por isso as plantas, porque as plantas têm o elemento terra. E às vezes você tem pouca água. Por exemplo, Entendi. Na casa da cozinha é muito fogo, e aí vamos dizer que uma parte do Feng que eu preciso de água cai dentro da cozinha. Aí você tem que fazer realmente uma cura interessante, porque eu tenho que equilibrar esse fogo, entendeu? Uma das coisas que eu acho bem legal do Feng, que me incomoda profundamente, eu não faço isso direto. Se eu chego num hotel, se eu chego na casa de alguém para dormir, nunca eu durmo com o meu pé para a porta. Então, vamos explicar isso, minha gente. Por quê? O que é que tem eu dormir com o pé pra porta? Para os chineses... Deixa eu pensar como é que eu durmo, viu? Agora me deu um negócio aqui. Veja bem, a porta, a cama... Tá. Em qualquer ambiente, você tem sempre que olhar quem entra. Sim. No seu escritório, no seu quarto e tal. Só que, para você ver a pessoa que está entrando, não necessariamente a cama está de frente para a porta. Ela pode estar ali, Entendi. Ela pode estar no meio, ela pode estar de lado. Então, esse é o pior Feng que um quarto pode ter quando seus pés ficam em direção à porta. A porta de entrada do quarto. Por quê? Porque para os chineses, o morto, ele sai pela porta, tá? Então, quando ele sai com os pés pela porta, tá? Óbvio, né? Sim. Pela cabeça. Então, isso te dá um certo incômodo para ele, sabe? É a mesma coisa que... Aí já fiquei nervosa, deixa eu dizer. A minha cama é assim. Então existe Você cura. chega ela pra cá. Pior, que ela não é móvel. Ela não é móvel. O que eu faço? Então, você deitada na cama, ela tá de frente pra tua porta, é isso? A minha é. Eu tô imaginando assim, os pés ficam exatamente assim, ó, em direção à porta. Existe uma cura pra isso. E a outra é você dormir em frente a um espelho. O espelho refletir tem um espelho. Você deitada. Para eles, o teu corpo ele sai durante o sono. E aí é uma coisa bem estranha, né? Mas aí a tua alma, sei lá, ela ele olha pro espelho e toma um susto. Olha, rebate. Então você... Toma que é teu. Você nunca deve dormir. Eu mesmo, na minha filha, eu fui dormir lá, eu peguei o guarda-roupa e deixei ele aberto. Eu botei o espelho pano, assim se eu pra chegar lá. num hotel, tiver o raio do espelho... Tá vendo?
Mas é porque isso vocês têm o conhecimento, né? Porque a maioria das pessoas não sabe dessas questões. Só ouviu falar e tal, mas como é interessante. Veja, para uma pessoa que não é muito crédula, e vamos dar esse exemplo. Com certeza hoje vocês têm relatos aí de pessoas que procuraram vocês para poder fazer a cura desses ambientes, né? Para harmonizar esse ambiente e mostraram para vocês o resultado. Eu queria que você contasse um caso, você também. Assim, de um cliente que procurou e estava com um problema X, e aí você foi lá, conseguiu harmonizar, e isso trouxe benefício. Eu vou contar a história de um aluno meu. Eu tenho vários, mas eu tenho um aluno que é interessante, que eu dei aula para design gráfico. Sim. E aí, assim, no intervalo a gente estava conversando, eu estava falando para eles que o grande lance, qual é o problema maior da humanidade? Insônia, né? E aí você está muito ansioso e tarará, tarará. Então eu falei para ele, a gente nunca deve dormir com o eletrônico do seu lado, né? Principalmente o computador. Porque a luz do computador, ela impede, né? Além de ativar, já está provado isso. Sim. E pelo Feng também, ela está sugando a tua energia. E aí olha você aí os entra ambientes no sugadores. nível, entendeu? De não dormir. Aí tá, tudo bem. Aí teve na próxima aula, ele falou assim, professora, eu escutei na aula passada a senhora falar aquilo, a senhora sabe que porque eles design gráfico, eles vivem com o computador 24 horas ligado. Né? Eu peguei e tampei meu computador com a capa preta que eu tenho. A senhora não sabe que eu melhorei? Eu tinha esse problema de dormir. Melhorei muito, eu comecei a dormir melhor. Eu falei, olha que coisa interessante, e realmente resolveu. E a outra foi uma aluna minha, que eu estava de design já, falando, e eu falei sobre o amor, que arrumar um namorado, um companheiro, o Feng ajuda. Eu tô precisando. Chega, né? Então eu ensinei para ela 2 truques bem básicos. Quando você vai, primeiro sabendo a planta do quarto dela, ela me mostrou, e eu disse onde estava o guá do amor, né? Que no caso, relacionamentos, né? Sim. Que não é só relacionamento amoroso, é também de família e tal. Tudo. Aí eu falei, você sempre tem que usar 2 coisas pares, tá? E aí é que entra o legal do Feng, porque as pessoas acham que quando você faz Feng, a tua casa vai virar um templo budista, né? Não é verdade, né? Não é nada disso, não é nada minha disso. gente. Então pegue uma foto que exista 2 pássaros, né? Sim. 2 coisas em dupla. 2 coraçõezinhos. Tá? E a cor rosa. Beleza. Passei Todo pra mundo ela. sabe que a cor rosa, né? É a cor do amor. Essa pequena dica, e aí ela fez. Daí, como eu dava aula, tipo, era temporário, né? Uma vez, ou outro, um mês, sei o quê. Aí eu encontrei com ela novamente, eu falei, professora, eu tô namorando. Eu falei, mentira. Você tá namorando? Tô namorando. Eu falei, que beleza. E agora, professora? Eu falei, minha filha, vá ativando esse guá aí. Vá colocando os pares, continue nos pares. Reencontrei essa pessoa um tempo depois, ela estava casada com este rapaz. Olha que engraçado, né? Eu falei, cara, vou fazer pra mim. Nunca pensei em ativar essa área, tá né? Vendo? Então, realmente dá. Agora, é importante dizer o seguinte, o Feng, eu vou fazer, vai consultar a Márcia. Márcia, o que eu tenho que fazer? A pessoa vai comprar tudo e começa... Meu Deus, não é assim. Você primeiro tem que fazer e ter intenção. Por exemplo, se você quer realmente ativar a tua vida e vai colocar 2 estátuas, então quando você pega as 2 estátuas e põe ali, você põe, quero ativar, que me traga uma pessoa assim, assado assim. Você vai fazendo a intenção. Então a cura do Feng, ela vem através da intenção de todo e qualquer baguá. Qualquer elemento você vai usar naqueles baguá, entendeu? Uhum. Não é só colocar o negócio botei ali por botar, ficar... não tô acreditando, entendeu? botei de qualquer jeito. Botar aqui. Não é assim. Ai, não adianta, você tem que ter a intenção. Porque a intenção é o que hoje... Sim. As pessoas hoje, o tal do universo. É uma dispersão, é uma falta de intenção e de atenção e de presença, que é o que a gente vive hoje, né? Que a pessoa não tem. E os chineses já sabiam isso há séculos. E hoje o pessoal que está descobrindo que você tem que falar com o universo. Tá vendo? Que não é coisa de maluco, gente. Como a gente ouve aí, tá maluco? Tá falando só? Tá não sei o quê? Gente, tudo é energia. Tudo é energia. Quero mais dicas, que eu amo essa parte. Eu prometi que eu ia trazer essas dicas aqui. Então, vocês já falaram da água, já falaram da porta de entrada, do espelho, dos pares. Vamos falar agora, sabe o quê? O que é terrível? O que não podemos ter na nossa casa, nos nossos ambientes? Algo que vocês já, de cara, isso aqui não é bom. Fora o banheiro, que já foi falado, né?
várias coisas, como espelhos quebrados, relógios parados. Tá vendo? Eu sabia que aquele sentimento meu não era em vão. Toda vez, tem um toque, eu sabia que eu tinha toque. Toda vez que tinha um relógio parado, aquilo me incomodava de um jeito. Eu saía catando pilha que tive. Porque eu dizia, o tempo parou. O tempo. Mas é esse sentimento mesmo. Pra Veja, tá eles vendo como é isso. intuitivo Você para também? naquele momento Muito, que o muito relógio parou. intuitivo. Não é intuitivo isso, porque veja, ninguém me disse. Ninguém me falou nada disso, mas eu detesto ver relógios sem funcionar. Plantas mortas. Ah, não, eu quero planta na minha casa. Super quero curar tudo com planta. Aí bota lá um Vira o milhão de jardim. plantas, vira o jardim. Aí não cuida. Pior do que não ter planta é ter planta morta. Com certeza. Então, por Faz favor, todo sentido. Se vai escolher ter planta, planta é um ser vivo. É um ser que tem muita energia, por isso que ele faz a cura e transforma os nossos ambientes. Mas precisa cuidar. Se você não vai cuidar, não tenha plantas. Pode curar com cristal, né? Com cores, com aromas. Mas não Escolha use aquilo planta. que é funcional Exato, pra você. É isso, é pra fazer. É, porque às vezes a pessoa não tem, né, tempo, não tem zelo com planta, aí inventa de encher a casa de planta. Pois é. Né? E assim, não quero fazer Feng Shui não, porque isso é muito difícil, vai me exigir tempo. Não vai exigir tempo. Né? Se você escolher ter uma planta, sim, vai exigir que você Tem que cuidar. cuide da planta, né? Como um animal de estimação, enfim, tudo precisa ser cuidado. Sim. Né? Mas não tenham plantas mortas. Certo. Né? Nem objetos quebrados, Não. porque... Louça quebrada, por exemplo, né? Eu tenho um aparelho de jantar maravilhoso, mas que está com a asa quebrada, com o prato rachado. Simbolicamente, a louça da nossa casa simboliza a família para eles. Olha, tá Né? vendo? Então, se você tem um aparelho de jantar que você ganhou no seu casamento há 20 anos atrás, mas que tem coisas quebradas, né, peças quebradas, ou você leva num ceramista, né, para fazer, Pra consertar, reparar, ou desfaça, porque aqueles trincados, aquela asa quebrada pode trazer conflitos familiares mesmo, né? Naquele ambiente mesmo, naquela sala de jantar maravilhosa, você vai num almoço de família, né? Aí você usa aquela louça lá que tá lá trincada, quebrada, sei lá o quê, né? E aí começa um atrito, né? Um conflito familiar. Ninguém sabe por quê, ninguém entende. Nossa, mas tava tudo bem. Tava tudo tão bem, de uma hora pra outra, do nada. Exato. Né? Nunca é do nada, minha gente. Pois é, Nunca é do nada. Olha que interessante. E essa questão do familiar, e normalmente tem, né? Sim. Aquele aparelho de jantar. Eu tô tá engraçado aqui. Vocês falando e eu tentando lembrar do que é que eu tenho, do que é que eu não tenho. Porque é muito interessante. E tem um lance bem interessante que não dá para explicar aqui, né? Porque é meio complexo. A gente pega o ano da pessoa, eu já fiz isso com uma cliente minha, e a gente faz uma divisão pela casa, e onde dava a discussão era sempre, por exemplo, deu no gabinete, eu falei, olha, teu filho bateu aqui com você e tal. Aí ela assim, Laura, a gente sempre briga nesse mesmo lugar. Então tem lugares que puxam essa discussão e você tem que saber por que está acontecendo ali, entendeu? E o Feng, ele tem uma explicação para isso. Né? Existe um diagrama que você faz que bate as pessoas, onde você dá bem melhor com a pessoa e onde você não dá tão bem. E aí você tem que resolver, solucionar não só entre si, mas também solucionar o espaço. Isso é muito interessante. Então você vai ver profundamente todos os ensinamentos que o Feng, porque o oriental, cara, eu sou apaixonada, são demais. Sábios de verdade. São muito sábios. Muitas eu acho que a coisas palavra que é está tendo hoje, né? Eles já sabiam, eles já têm. anos-luz na frente. É muito interessante. O Feng Shui, com a medicina tradicional chinesa, são sabedorias milenares que fazem toda a diferença. Olha, só o fato de ser milenar, Exato. você vê que é muito tempo, gente. Ninguém tá fazendo isso de brincadeira. É coisa comprovada, né? Comprovada, entendeu? Então ainda tem gente que fica achando que é blá, 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 blá. Por exemplo, vamos aqui falar um pouquinho dessas consequências. Se você tá num ambiente que não tá em harmonia, né? Por N razões, com todos esses hábitos que a gente tem errados, né? E disposições de objetos e tudo mais que a gente nem sabe, quais são as consequências que geralmente afetam as pessoas? O que acontece com elas? Por exemplo, uma pessoa tá tonta, acontece de comprometer uma parte física, tô enjoada, tô tonto, tô sonolento, e vocês terem a explicação para isso por conta do ambiente também? Tem. Porque é o que a gente falou, né? Energia é isso. Se eu tô num ambiente, às vezes até
Não precisa ser em casa, não. Uhum. Você, às vezes, vai falar, nossa, eu entrei nesse lugar me dá Me uma dor de senti- cabeça. É engraçado, porque acontece com todo mundo isso. exato. Só que a gente não sabe exatamente o porquê. Mas quem que nunca entrou num ambiente pra dizer, não estou me sentindo muito bem, não. Ixi, Nossa, senti uma coisa meio fiquei pesada. meio angustiada nesse Né? lugar. Né? Isso tem a ver total com a energia, né, do lugar. Super. E das pessoas também, né? Porque também tem essas dicas das pessoas que entram na sua casa. Tem todo, né, essa interação do ambiente com quem tá chegando. E foi bem interessante em relação a essa coisa do ambiente, né? Que eu fui uma vez numa amiga que era nutricionista. Ela, mudei meu consultório, não sei o que, ela, beleza, vem me ver, vou. Aí eu cheguei lá, ela, nutricionista, endocrinologista, Sim. e as pessoas vão buscá-la para, né, normalmente. Perder peso, né? Que é o primeiro da lista. Aí ela me pinta o consultório de vermelho e amarelo. Eita, que vai estimular total, né? Aí eu Vontade de falei, Como em que assim? planeta essa pessoa tá vivendo, gente? Como é que ela faz uma pintura dessa? Que chama. Que chama? Você tem um biscoito aí, por favor? Não. Aí tá, passou, não sei o que, ela falou assim, e aí, gostou? Eita, meu pai. Aí- Não, Sinceridade. Eita, meu Deus, que difícil. você... Até ia te chamar pra ver se tava bom, né? Se eu acertei nas Ia, cores. não chamou, né? Eu falei, então, eu tenho que te falar, porque de verdade vai influenciar O contrário, os né? seus pacientes, né? Aí ela, meu Deus, E agora vou mentira, o que eu faço? Vou pintar de branco, Calma. né? Mas assim, é muito importante que as pessoas tenham essa atenção. Sim, Né? tudo. Gente, olha, eu comentei aqui, né, que eu gosto do assunto, que eu leio sobre o tema, e eu tenho mesmo esse apreço, porque, por exemplo, quando eu criei essa marca, eu pensei, eu estudei as cores, não foi por acaso. Então, como eu falo de bem-estar e qualidade de vida, de saúde de uma forma integral, tinha que ter o azul e o verde, porque são cores que já são comprovados, né? Você sabe aí da cromoterapia e tudo mais, as cores, ela tem seu significado. E esse rosa, ele é um subtom do lilás, que é a calmaria, a tranquilidade, a questão do espiritual. E como eu falo muito de saúde mental aqui, então isso aqui não foi por acaso. E a transformação, né? É transformação, né? O lavanda, né? Isso. Eu sei porque eu leio, viu? Arrasou. Eu adoro. Então é engraçado porque, veja, eu acho que a gente tem que ter um mínimo de preocupação. Quando você está começando um novo projeto, seja em que área for da sua vida, não custa nada mal, não vai fazer. Sim. Então, por que não ler? Por que não pesquisar, se informar se aquilo ali casa, se tá legal? O branco. Veja, ela tem essas duas formas. Ela tem o Vida Leve em branco e tem o Vida Leve em preto, por questões de sobreposição de cores, né? Em alguma papelaria, alguma coisa. Mas é muito difícil usar o preto do nome Vida Leve. Eu gosto de usar o branco. Porque não tem problema nenhum. Porque o preto é Exatamente. trabalho. Exatamente, mas a gente não... Pronto, olha aí um mito, né? Porque a gente tem essa coisa com o preto, né? A gente pensa, meu Deus, eu tô falando de bem-estar e vou colocar um nome preto assim, porque o preto remete ao escuro, a escuridão, né? A gente tem essa ideia, mas olha aí, ó, trabalho, não sabia. E pelo contrário, o branco pro chinês é luto, né? Olha! Não é como é. Interessante. E pra gente é pureza. O Feng, ele pode também coordenar até o teu próprio cartão de visita. Sim. E a roupa que você usa. Tem uma linha que... porque tem muita coisa, né? Você vai para uma entrevista de emprego, então Sim. você vai vestido do baguá. Olha que Do interessante. sapato Tem até essas o cabelo. consultoras, nessas consultorias de moda, elas devem usar essas teorias, né? Da cor que combina, da cor que favorece. Sim, mas aí é mais profundo, né? Porque Sim. a parte do corpo também, nosso corpo também se divide em baguás, né? Sim. Tem as áreas do corpo e tudo. Quando você falou sobre o aspecto fisiológico da pessoa, Sim. acho que uma das coisas que pega muito é isso, é ansiedade, insônia e mal-estar. Todo mundo. Então, uma dica que o Feng Shui ele tem muito é você nunca ficar de costa para a porta. Então, por exemplo, aqui é o meu escritório. Eu Sim. tô vendo, sempre veja quem Quem entra. Entendi. Porque mesmo que você Olha a dica, não viu? entenda isso, você vai sentir que você tá sempre com a impressão É de mesmo, que que tem alguém. alguém vai vai entrar, alguém vai te atacar, entendeu? E sem querer Você é de frente e sente você isso. tá. E aí você não trabalha de boa. Veja, Entendeu? que interessante. Você não Porque às vezes trabalha você tá ali tranquilo. com aquela coisa e você não sabe nem explicar porque que você tá sentindo aquilo. Exatamente, porque
né? E esse fato da luz é muito importante, porque a luz, ela é vida. Um ambiente extremo. Tá na moda, né? Esses ambientes escurinhos demais, né? Agora tá assim. Eu confesso que tá. Eu não uso, mas tá na moda. Mas existem locais, um restaurante, um lugar mais intimista, né? Então é necessário que a luz esteja presente dentro e a luz natural, casa. Então, né? A natural, principalmente. Perfeito. Né? E as saídas, que são a janela e a porta, aí tem problema quando, por exemplo, da fama bate numa porta. Tchau, fama. Entendeu? Então a gente tem que fazer as que chama de curas, né? Sim. Tem problema quando a minha porta do meu quarto dá para a porta de um banheiro, fica em frente mesmo. Aí você tem que fazer a cura. Então acho que o trabalho de Márcia, né, como consultora, e o meu trabalho como design é transformar essas curas em algo ocidental, né? Para que as pessoas, é verdade, porque a gente ainda não incorporou, né? Muitas pessoas ainda tá lá no Oriente, aí é da gente conseguir convencer as pessoas de que é algo que realmente acontece aqui no Ocidente, é todo um trabalho de formiguinha, mas que já tem muita gente, né, com essa consciência, e principalmente depois da pandemia, pode ser que não tenha dado continuidade, mas no momento da pandemia, em que a gente foi obrigado a ficar mais em casa, as pessoas se voltaram mais para as questões do lar, foi muita mesa posta, foi muita vontade de arrumar a casa, então acho que com certeza na área de vocês também deve ter tido uma influência, mesmo que hoje não tenha se estendido, né? Porque parece que é um terror que a gente viveu, muita gente já esqueceu. Exato. Né? Mas assim, durante a pandemia foi um momento em que as pessoas olharam para suas casas, nem que tenha sido naquele momento. Você sentiu isso? Sim. Várias pessoas trouxeram essas questões do como fazer melhor, né? E aí, abordando nessa questão da pandemia, como a Lara falou sobre o trabalho, né? O rapaz que trabalhava, né? E com o computador o tempo todo e tal. Muitas pessoas na época da pandemia levaram o trabalho para casa. Sim. Né? E nem todas tinham um ambiente para fazer um home office, um quarto para fazer home office. E o que acontecia? Botavam toda a questão do trabalho dentro do próprio quarto. Então, a sensação é de que nunca saía do trabalho. Horrível. Né? Ou então assim, é de cara para uma parede. Eu não tenho outra parede para botar meu computador. É de cara para a parede. Né? A sensação de você trabalhar o dia inteiro de cara para a parede é péssima. Né? Gente, e aí chega no final do dia, fica lá o computador ligado, tudo ligado, e você dormindo, não descansa, não tem a sensação do descanso, porque você sai do trabalho, mas o trabalho não sai de você. É verdade, né? é muita gente. E eu passo por isso, porque eu trabalho de home office, então hoje eu tenho um espaço, mas na época, o que acontece? O que acontecia? Era no quarto? Era. Então, fechava-se, como intuitivamente, né, se o aluno fez, eu cobria, né, aquela parte como tipo, aqui acabou o trabalho. Né? Então vamos lá, a gente desliga os computadores de fato, né? Fecha os cadernos, todo o ambiente que estava de trabalho, fecha-se tudo, né? E acabou o momento de trabalho. E aí respira. O ideal é que tivesse uma cortina separando, pelo menos, mas como não era o caso, nem o meu e certamente de muitas pessoas, né? Mas que tivessem esse cuidado de desligar os computadores de fato, fechar as agendas, que desligou o computador, legal, mas a agenda do dia seguinte estava lá abertinha, continua trabalhando. É impressionante como coisas simples, né? São simples, é porque a gente não para absorver, não se dá conta de que, como elas colocaram aqui, às vezes são detalhes ali na sua sala, no seu quarto, são coisinhas que precisam ser ajustadas, né? Que não exigem tanto esforço, é uma mudança de lugar, né? É uma mudança de... essa relação da água, onde que você coloca uma água corrente, que eu ouvi falar que é muito bom a água corrente, né? Não sei como é que é, mas deve ter suas explicações. A água é o dinheiro, né? Então, diz que é muito bom ter uma fonte, por exemplo, na sua sala. Mas tem que saber o local ali. certo. Então, né? Aí, ó, tá vendo? Quando você tem uma fonte, ela não pode criar lodo. Olha, quanta coisa. Limpa. São coisas que, assim, se você não vai fazer, não se proponha. Exatamente. Porque ao invés de melhorar, pode piorar. Então, olha o perigo. É por isso, gente, olha como flui o papo. Por isso que eu fiz questão de trazer as duas aqui. Porque para vocês entenderem que sim, o Feng Shui ela é uma ciência milenar.
certo? Então, não é blá blá blá, não é mimimi, existem comprovações ao redor do mundo, apenas termos diferentes, expressões diferentes para falar da mesma coisa. Então, a gente está falando aqui de uma origem, né? E que muita gente aqui no Ocidente já está incorporando, já está tendo consciência de que nós somos energia, né? Nós vibramos, nós e as coisas que estão ao nosso redor. Então, tudo isso faz parte. Não tem como dissociar uma coisa da outra. Claro que vai interferir, vai influenciar, né, o comportamento. Então, assim, fica a dica se você gostou do assunto, né? Porque são tantas que dá vontade de ficar falando aqui horas e horas, mas a gente tem um tempo. Então, assim, foram dicas maravilhosas. Pelo menos você que acompanhou a gente até agora deu pra sentir, né, um pouco desse universo maravilhoso que é o Feng Shui. As duas estão de parabéns. Já vou deixar aqui o Instagram, tanto da Laura quanto da Márcia, para vocês conhecerem o trabalho das duas, conversarem, né, porque pode ser que alguém entre em contato lá pelo Instagram de vocês, e aí vocês podem tirar mais dúvidas, né, porque realmente é um assunto muito vasto, né? Então, eu queria agradecer muito aqui. Eu quero agradecer a presença sua e sua. Foi maravilhoso, eu amei. E vamos dar aquele recadinho final, né? Para quem acompanha a gente até agora. Márcia primeiro. Aproveitem esse momento, como eu falei, né? Para um minutinho. Não precisa ser em todos os cômodos, né? Olhe no seu quarto, que é o lugar de descanso, que é o lugar onde você tem que ter uma calmaria, né? Você precisa se recompor, se recuperar, né? Olha nesse momento no seu quarto, o que você pode tirar, o que não faz mais sentido para você, né? Para que a gente precisa abrir espaço para coisas novas chegarem, né? Então o quarto precisa estar muito harmônico para que você possa se recuperar todos os dias e acordar agradecendo por estar ali, né? E por ter mais uma oportunidade. Eita. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, foi muito bom. E dizer a todos o seguinte, que conscientize que nós somos energia. E se a tua energia está fraca, alguma coisa está acontecendo, né? Não só fisicamente, mas também na parte da sua casa, do local que você trabalha, da pessoa que está com você, porque ela também pode ter uma energia negativa. Sim, né? sim. Então, é importante que a gente tenha consciência de que quanto mais nossa casa estiver limpa, quanto mais nossa casa estiver organizada, a nossa vida vai fluir. Então, dê espaço para isso, dê espaço para o universo te dar de volta aquilo que você está dando para ele. Então, se você dá sujeira, desorganização, é o que você vai ter na sua vida pessoal, na sua vida de trabalho, tá? Então, vamos cuidar mais de nós mesmos, né? Gente. Vamos ter a vida leve, né, gente? Eu quero aproveitar aqui esse momento para agradecer as minhas parceiras, Leônia Joias, você que curte, que gosta de joias em ouro, com preços justos, Instagram aqui passando na sua tela. Também a Bruna da Estilo Você, que me veste toda semana, roupas de qualidade, looks maravilhosos. Segue aí as duas no Instagram. Também toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui da Pupa Company, o Ítalo, a Garden, oferecendo aqui esse espaço maravilhoso. E claro, né, aquele pedido final de sempre, não deixe de curtir nossas redes sociais. Então, se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho para receber todas as notificações. São vídeos novos todas as quartas-feiras, então fiquem ligadinhos. E tem também o nosso Instagram, que é o Vida Leve CI. Lá a gente coloca todos os bastidores que vocês que acompanham já sabem. Curtam, compartilhem com os amigos. E é isso, a gente vai encerrar agora com aquele brinde do Vida Leve. Hoje tá mais distante.